podcast. O maracatu cearense é cultura tradicional popular. Olá, seja bem-vindo. Está começando agora o nosso podcast com o tema O Maracatu Cearense é cultura tradicional popular. Uma série de 5 episódios que irão contar sobre a vida e obra de personalidades, mestres e brincantes do maracatu cearense durante a sua trajetória na propagação, difusão, fomento e valorização do maracatu para a cultura popular tradicional. E o nosso convidado de hoje, primeiro convidado, é Calé Alencar. Cantor, compositor e produtor musical, gravou suas primeiras composições ainda em 1980. Sua arte e talento ganharam o mundo, participando de diversos espetáculos musicais Brasil afora e até na Europa. Idealizador do maracatu Nação Fortaleza e compositor de diversas loas de maracatus cearenses. Então, ninguém melhor para falar sobre musicalidade do maracatu do que você, né, Calé Alencar? Seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, a oportunidade de conversar um pouco sobre o meu trabalho e especificamente esse trabalho que é feito com relação às loas de maracatu. E é uma coisa assim, é missão, né? É abraçar isso como uma possibilidade de reforçar a questão cultural da nossa terra, a questão cultural mais identificada com as nossas raízes, as nossas tradições, e poder contribuir com isso, para mim, é uma imensa alegria e, ao mesmo tempo, é um compromisso comigo mesmo e com a arte que eu pratico. Calé, você estava falando aí de missão, né? Mas como foi e quando foi que você percebeu que você tinha essa missão com a música? Como foi que começou essa paixão pela música e, em especial, pelo maracatu? A música me acompanha sempre mesmo, desde até quando eu ainda não havia nascido, porque é uma questão assim de uma tradição familiar, sobretudo pelo lado materno, né? Então, é uma família que sempre teve envolvimento não só com a música, mas com a música também. Sempre teve alguém em alguma geração que cantava, ou que inventava canções, e isso me influenciou bastante no convívio com a minha família e de uma forma mais acentuada com a minha mãe, que era uma pessoa que tinha uma voz bem afinada, tinha um repertório imenso e um gosto musical interessantíssimo que passou para mim também. Esse modo de perceber a música como uma maneira de ver o mundo também, né? De ouvir as canções e ter também um sentimento seletivo, né? Eu me lembro que a influência que eu tive que minha mãe, que eu carrego até hoje, é de ouvir João Gilberto, que é um dos maiores cantores da história da música do mundo, né? De observar essa qualidade musical do gosto dela e trazer isso para mim também. Então a música sempre me acompanhou. Eu não vejo nenhum momento da minha vida que a música não esteja presente ou esteja dentro de mim, né? Como expressão da minha vida, como expressão da minha possibilidade de dialogar também com o mundo e com as pessoas. E o maracatu é uma coisa que eu vejo desde criança e que sempre fui muito fascinado, né, pelo maracatu. É uma coisa assim, eu na verdade nasci em Fortaleza e fui criado no Cariri, em Juazeiro do Norte. E porque nessa época meus pais moravam lá. E eu vim nascer em Fortaleza porque minha mãe teve algumas complicações durante o parto, no período de gravidez. E eu nasci em Fortaleza, mas voltei para lá com meus pais, para Juazeiro do Norte. E a minha formação foi daquela região maravilhosa de manifestações culturais, assim, das mais diversas, e sobretudo no campo da tradição popular. E quando eu vim de vez para Fortaleza, em torno de 8 para 9 anos, o que mais se assemelhou com as coisas que eu via no Cariri foi o maracatu, que eu via no carnaval. E nessa época era quase que restrito ao carnaval, né? Você não via os maracatus fora daquela época. Então,
Foi uma coisa que me fascinava muito, como uma expressão parecida com o que eu via durante a minha infância toda no Cariri, os grupos de reizado, as bandas cabaçais, né, aquelas manifestações fantásticas do mundo cultural da região do Cariri. E o maracatu foi o que me fascinou em Fortaleza como representação da cultura popular. E aí você começa a conhecer pessoas no bairro que você mora, que brincam, né? Eu tinha uma experiência incrível que eu guardo isso até hoje. Eu pegava um ônibus para vir para ver o curso, que a gente chamava de desfile, né? Para ver o desfile, e de repente estava sentado do meu lado já um personagem do maracatu, um brincante já todo paramentado, com seu negrume, com seus colares, seus anéis, seus turbantes, aquela coisa maravilhosa assim, do lado você vendo aquilo. Como eu assim, diferentemente de muitas pessoas que eu conheci depois e que teve um depoimento sobre essa situação da infância, diferentemente dessas pessoas, eu nunca tive medo das figuras do maracatu. Eu sempre tive fascínio, sempre tive vontade de ser um deles. Muito bacana. Como você falou aí da questão de teve vontade, né? Tinha vontade de ser um dos personagens, né? E pela aproximação com a música, acabou indo para o lado da composição e das criações, das loas, ou como é que foi um pouquinho também essa parte de começar a criar as loas de maracatu? Olha, o que me levou para o maracatu foi a música. Mas assim, essa vontade de brincar, que vem desde a infância, né? Isso já estava me levando para essa composição, de chegar um momento em que eu realmente ia tirar um tempinho para brincar, né? Acho que eu estava esperando só alguém me chamar. Mas aí também, como a música se manifestou em mim no sentido da composição de modo geral, né, de criar canções, então eu fiquei muito tempo trafegando numa área da música popular, né? Mas o sentimento do maracatu sempre esteve presente na medida em que eu nunca deixei de compor loas, não especificamente para desfile, né? Eu comecei a fazer isso em 1996, um ano antes, em 1995, eu desfilei no primeiro ano do maracatu na São Baobá, cantando uma loa, que não foi composta por mim, é uma loa de Descartes Gadelha. E em 1994 eu fui para o desfile para registrar, ainda de modo amador, mas assim, um registro das loas dos maracatus que se apresentaram naquele ano. Fiz uma gravação analógica com um gravador de rolo, um sistema assim bem antigo, que eu utilizei em 94 para registrar as loas, porque havia também, e há ainda hoje em mim, uma preocupação com a memória do maracatu. E essa memória passa pelo que ele representa na história, toda a evolução dele, né, de sua existência, os registros disso, procurar imagens, procurar pessoas, né, com seus depoimentos, para a gente poder ter um referencial mais palpável, né, em que as pessoas possam também, a partir dali, se informarem e reproduzirem ou criarem, a partir dessas informações, dos mestres e das coisas também que ficaram como registro da história dos maracatus de Fortaleza. Então, assim, comecei a, dentro do meu trabalho musical, reproduzir a rítmica, compor loas, né, como os maracatus que eu via, fazer canções naquele ritmo, né, que é o nosso gênero musical, loa. Então as pessoas, às vezes, eu vejo gente falando assim, toca aí um maracatu. Em Fortaleza isso é impossível, você toca, porque o maracatu é a expressão cultural. O gênero musical que o maracatu pratica é loa, é uma toada. Então nós temos uma coisa, assim, é interessante observar isso, porque a gente tem uma coisa genuína. É como você ter em São Luís do Maranhão a toada de boi, é como você ter em Recife o frevo, é como você ter o Ijexá em Salvador, é como você ter o samba no Rio de Janeiro, as milongas lá do Rio Grande do Sul, Fortaleza, nos maracatus daqui a gente tem a loa.
que é um gênero musical nosso e que a gente precisa multiplicar essa informação para que as pessoas tomem um sentimento de pertença. Então nós temos um gênero musical genuíno, exclusivo nosso, então isso é um motivo de orgulho para nós. E aí, influenciado também pelo movimento do pessoal do Ceará, sobretudo o Ednardo, né, que projetou uma canção para o Brasil inteiro através de um sistema de novelas que passava para o Brasil inteiro ver. E aí, com a música do Pavão Misterioso, né, o romance do Pavão Misterioso, e isso influenciou de forma também a reconhecer que outros artistas pensavam parecido comigo, assim, de reproduzir na sua musicalidade a rítmica que encontravam nos maracatus de rua. E aí comecei a compor, e quando havia também uma preocupação, eu procurava registros, discos que tivessem as gravações que eu ouvia no desfile. Então não encontrava isso. Quando em 1994 eu resolvi registrar esse momento, exatamente por esse motivo, assim, eu não encontrava registros, não encontrava referência nenhuma para ouvir aquilo que eu ouvia na rua. Então eu disse, vou me esforçar aqui, ver como é que eu gravo e tal, e gravei. E interessante é que na minha concepção, eu ia ali registrar a musicalidade, mas aconteceu uma coisa, independente do que eu ia gravar, aconteceu que eu gravei também os batuques de cada maracatu. E aí eu percebi, de uma forma assim mais cristalina, a diferença entre cada grupo. E aí comecei a observar que você tem, em Fortaleza, uma cultura também de batuques, né, que os maracatus eles não tocam de modo igual. Até usam os mesmos instrumentos, mas tocam de forma diferente. Então a compreensão da musicalidade do nosso maracatu passa por isso também, de compreender que o grupo percussivo ele se manifesta de forma diferenciada em cada grupo. E a questão ligada à música que cada um apresenta no desfile, então para mim foi a primeira vez essa experiência de gravar em 1994. Parecia uma coisa assim organizada para acontecer em sequência, né? O universo atuando de forma que essas coisas pudessem acontecer em anos subsequentes. Então, em 1995, aconteceu o primeiro desfile do Maracatu Nação Baobá. E aí eu já tinha uma grande amizade com o Descartes Gadelha, meu querido mestre, grande músico, grande artista cearense. E aí ele me convidou para cantar a Loa, do desfile inaugural do Maracatu Nação Baobá. E aí eu fui, inclusive tem uma história engraçada, porque ele me ligou assim meio receoso de convidar, foi contando uma história, fazendo um arrudeio danado até chegar no convite efetivo, né? E eu disse, mas por que você não falou logo? Doido para ir para brincar nesse negócio de maracatu. Estava só esperando a oportunidade. Acho que sim, porque assim, é uma coisa que eu fui começando a compreender desde cedo, a importância de você ajudar participando, ajudar pelo lado de dentro, né? De compor também com o grupo de brincantes das pessoas de diversos bairros da cidade. Então, eu tenho assim uma visão da cidade de Fortaleza, da cultura da periferia, do povo mesmo da cidade, né? Então isso é uma coisa que me representa. Então esse meu sentimento de pertença me levou a querer brincar desde cedo. Quando eu recebi esse convite, eu adorei, porque era uma oportunidade real, né, de participar de um grupo. E na verdade eu nem pensei assim, se isso vai continuar, se eu vou brincar outro ano. Não, eu fui brincar. Isso foi em 1995, nós estamos em 2022 e eu ainda brinco. Muito bem. Na realidade, eu acho que tem que brincar sempre, né? Porque senão vai perder o sentido, não tem perspectiva de deixar essência, de parar, né? Você estava falando da questão dos ritmos entre os próprios maracatus aqui do Ceará. Sim. Né? E existe uma característica. Assim, o maracatu cearense tem uma característica própria, diferente de outros maracatus de outros estados. Queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa, né,
Como é que, quando eu escuto o maracatu de outros estados, de Pernambuco, por exemplo, e o maracatu do Ceará, quais são essas diferenças, né? O que caracteriza o maracatu cearense? E dentro dessa diferença que você fala que existe entre os próprios maracatus aqui do nosso estado, isso prejudica ou não? Pelo contrário, isso agrega valor ao ritmo do nosso maracatu, essa diferença, essa individualidade de cada um, vamos dizer assim. A gente começa a observar pelo aspecto de que os instrumentos que são usados no maracatu de Fortaleza e os instrumentos que são usados em outros maracatus, sobretudo os pernambucanos, não são os mesmos, né? Então a linguagem musical percussiva, ela começa a se diferenciar a partir daí. Você tem, eu disse agora há pouco, os mesmos instrumentos tocando nuances diferentes, né? Nós temos uma característica rítmica de andamento que é muito peculiar ao maracatu de Fortaleza. Essa diversidade que é apresentada pelos grupos, isso traz uma riqueza maravilhosa que em nenhum lugar do mundo existe. Porque quando você pega, por exemplo, as escolas de samba do Rio de Janeiro, elas tocam num andamento igual. Hoje em dia, inclusive, eles estão muito próximos mais da marcha carnavalesca do que do samba, né? Pelo tempo da televisão, então os caras desfilam agora correndo. Parece mais assim uma prova de Olimpíada do que um desfile carnavalesco. O que fica muito bonito é tudo uma produção visual, né, de alegorias e de figurinos que você consegue ver ali. O que deveria ser ao contrário, né? Os meios de comunicação se adequar ao movimento cultural, mas agora, isso prejudica musicalmente, há uma inversão, né? Musicalmente a gente não tem mais o samba, né? Mas se você olhar, durante a evolução das escolas, cada bateria toca um ritmo do mesmo andamento, mas com nuances diferentes, mas na execução, né? Então, se você escutar todas elas, é como se fosse todas a mesma coisa. Quando você vê um desfile de um maracatu em Fortaleza, você vê uma riqueza maravilhosa de ritmos, que aí já entra numa outra concepção e uma maneira de você observar essa diversidade como uma expressão rica e espetacular dos nossos maracatus. Os maracatus em Recife, por exemplo, eles se manifestam uns maracatus com instrumentos, com gongue, com alfaias, e as alfaias não são tambores de marcação, como nós temos em Fortaleza. Nós temos um instrumento em Fortaleza que quase todos os maracatus adotam, que é um instrumento chamado ferro. É um triângulo, só que é diferente daquele triângulo usado nos trios de forró, né? Não é nos vendedores de chegadinha, né? É um triângulo feito com uma mola de veículo pesado, sabe? Que vem lá dos primórdios. Então, eu uma vez escolhi um depoimento do mestre Raimundo Alves Feitosa, Raimundo Boca Aberta, conhecido no universo dos maracatus com esse nome. Ele foi o fundador do Maracatuás de Ouro lá em 1936. E ele me disse que o primeiro ferro que ele fez foi no Mercado Modelo, em Salvador. Era o navio apitando para sair e ele esperando lá o ferreiro dobrar o ferro e trazer. Então, creio que ele seja o introdutor desse instrumento no maracatu em Fortaleza. Um instrumento de marcação de uma coisa fabulosa e que só existe em Fortaleza. É uma coisa assim, daquelas que nos orgulham também, né? Então a nossa característica tanto é diversificada, como é também singular, original, né? Então estou colocando aqui aspectos que mostram essa riqueza, mas não é uma riqueza feita de qualquer modo, é uma riqueza feita com personalidade, né? Porque marca coisas que são típicas, né? E exclusivas, porque são originais, né?
Isso dá aí a dimensão da riqueza, da criatividade do povo de Fortaleza, esse povo que é brincante do maracatu. Então, assim me lembrei agora porque falei do Raimundo Alves Feitosa, o Boca Aberta, que é também o cara que tem assim, os primeiros registros como compositor e como criador de um grupo também, em 1936, né? O Ars de Ouro, Maracatu Ars de Ouro, e é o primeiro grande cantor de loas, um vozeirão maravilhoso, e eu tive a possibilidade, a honra de conhecer essa figura e de poder ainda colher um depoimento dele, que foi amplamente divulgado pelo jornal Povo, e hoje está aí na internet para todo mundo perceber um pouco, né, daquela memória maravilhosa do que ele fez com relação ao maracatu. Essa diferença que você coloca, eu julgo que isso só enriquece a história do maracatu de Fortaleza, porque apresenta uma diversidade assim muito rica, em que os grupos se manifestam trazendo também pessoas da sua comunidade ou pessoas que são interessadas em participar e criam uma identidade, cada um, uma identidade rítmica, musical, mas a partir de um núcleo original, não é uma coisa assim feita aleatoriamente. Ali há sempre maracatu, mesmo que cada um toque um pouco diferente ou que a cadência seja um pouco mais acelerada, um pouco mais lenta, mas há sempre o maracatu. Você sempre vê ali essa aura. O maracatu está presente ali em todos eles. Para mim, essa diversidade, por exemplo, me alimenta de uma forma riquíssima, porque eu posso compor, eu não sou compositor exclusivo de um grupo. Eu sou um compositor da música popular, que gosta de brincar maracatu, e de tanto gostar, juntei um monte de amigos e criamos o Maracatu Nação Fortaleza já há 18 anos, né? E essa é uma forma de contribuir também para que essa cultura permaneça. Mas, como compositor, isso me dá informações de que eu posso compor loas com diversos nuances, sabe? Com leituras diferentes. Então, para mim é uma riqueza que você não encontra em lugar nenhum do mundo, né? Só em Fortaleza. Inclusive, isso influencia, por exemplo, na hora de você criar uma loa, né? Eu acredito que sim. Se você vai criar para um grupo que tem uma nuance diferente da outra, na composição isso também já é pensado ou não? Você cria e depois que vai pensar como é que funciona esse processo aí de criação? Olha, eu tive a sorte de criar loas para vários grupos. Sim. Eu comecei, a primeira loa que eu criei foi para o Maracatu Vozes da África. Eu estou falando agora de loas feitas especificamente para o desfile, né? Sim. Porque no meu trabalho eu já vinha fazendo há muito tempo, trabalhando essa rítmica. Mas assim, em 1996, o Maracatu Vozes da África apresentou uma loa que eu compus em 95 ainda. Comecei a fazer numa apresentação junto com o Batuque do Vozes da África em Brasília. E aí eu criei um refrão assim de improviso na hora do show, lá na Casa do Ceará. E a partir daí depois me deram o tema que o Maracatu ia apresentar no ano seguinte. E aí eu desenvolvi uma loa que falava da escrava Anastácia. E o refrão que eu criei lá na hora era isso, era: gira a roda do tempo, mãe África, gira a lua no céu, mãe África, gira sol no batuque, vozes da África, maracatu. Gira a roda do tempo, mãe África. Isso ali, eu fazendo uma apresentação de uma outra música no ritmo, combinei com o batuque para tocar comigo, deu tudo certo. Eu acho que fiquei tão empolgado na hora que criei isso naquele momento. Depois desenvolvi o tema e ficou uma loa
em homenagem à escrava Anastácia. Foi a primeira lua que eu criei. Mas naquele ritmo que o Voz da África fazia em 1995 e que apresentou em 96, que era um ritmo assim parecido com o As de Ouro, com o Rei de Pau, só que um pouco mais acelerado. E eu tinha vontade de acelerar mais um pouquinho e fiz isso depois, porque eu achei sempre que o maracatu de Fortaleza, como ele tem essa raiz espetacular de cultura afro-brasileira, afro-cearense, ele sempre foi muito aproximado do reggae. Para mim isso é muito claro, assim, na comparação entre esses ritmos e no andamento dessas rítmicas que os maracatus apresentam, sabe? Então eu achava assim, o Voz da África para mim já acelerou um pouquinho, então eu já começava a perceber ali a raiz do reggae, sabe, do roots, né? Os reggaes mais antigos, né? Isso tem um prazer imenso de compor nesse andamento. E aí comecei a desenvolver uma coisa também que não existia assim de uma forma muito divulgada, era as formas de você tocar violão, de você harmonizar e tocar o violão nas loas de maracatu. Então fui também enriquecendo o meu conhecimento do instrumento violão nesse exercício de compor em rítmicos diferentes. Então isso, na verdade, é um diálogo musical que enriquece para onde quer que você observe, né? Tanto na forma de cantar, como na forma de tocar o violão, na forma de apressar ou não a rítmica com os instrumentos, até inclusive de acrescentar outros instrumentos também, de você perceber que a loa no desfile ela funciona de uma maneira e que se você levar isso para um registro no estúdio, você pode dar um tratamento também como você dá a qualquer canção, de enriquecer aquilo, para não fazer uma gravação apenas que reproduza a forma natural como ela é apresentada. É óbvio que é também importantíssimo registrar da forma como é apresentada para você perceber como é que a raiz se apresenta. Tá, eu ia perguntar exatamente isso, assim, se esses arranjos, né, por exemplo, não sei se chama dessa forma, falando aqui de forma leiga, se esses arranjos, essa produção feita em cima das luas dentro do estúdio, se ela não descaracteriza. Não, elas enriquecem, muito pelo contrário. Porque você tem que compreender que a música, a canção, ela não é apenas a voz que canta, né? Você dispõe de tecnologia, você dispõe de capacidades, né? Os maestros, os arranjadores, as pessoas, os diretores musicais, né? E você enriquecer uma canção é torná-la com uma linguagem musicalmente mais elaborada, enriquecida, né? Respeitar a canção como um momento em que você pode apresentar aquilo não apenas da forma mais natural, né? Então você pode respeitar a tradição, mas ao mesmo tempo você pode dar a essa tradição elementos que ela pode enriquecer e se apresentar como uma canção popular, né? Isso é uma coisa assim que eu sempre compreendi com muita naturalidade. Quando eu vou, por exemplo, sair na rua com o maracatu, eu não me furto a possibilidade de enriquecer a parte musical, porque acredito que a gente pode acrescentar coisas que venham a tornar mais bonito, né? E as tradições, elas mesmas se reinventam ao longo da sua existência. Não há nenhuma cultura que seja emparedada, né? Imóvel. A própria existência de uma manifestação cultural é dinâmica, né? Sempre acrescenta novos elementos e isso não descaracteriza, apenas enriquece, né? Agora tenho maior respeito e também atuo nessa área da defesa das raízes tradicionais, porque acho isso a forma como aquela expressão é feita por algumas pessoas que têm essa opção, né? Mas não me furto a experiência. Por exemplo, nosso grupo Nação Fortaleza, nós experimentamos de diversas formas, não apenas na questão musical. Agora,
queria acrescentar nesse depoimento com relação à questão da música é que as duas primeiras loas que eu criei, né, a primeira e a segunda, foram para o maracatu Voz da África. A terceira loa que eu criei já foi para um maracatu que fazia um batuque mais ligado ao tradicional. Então já foi uma outra experiência, né, de criar loas. E a terceira experiência que eu tive já foi assim, uma experiência que eu tinha vontade de experimentar com relação ao andamento, né, de apressar um pouco mais o andamento por causa daquela minha teoria de que o maracatu está aproximado ao ritmo do reggae. E aí fiz uma coisa que foi interessante, porque coincidiu de apresentarmos essa rítmica, essa dinâmica, no dia do aniversário do Bob Marley. Uma coincidência assim, que eu não chamo de coincidência. Essas coisas são junções que o universo cria, né? Conspira a favor, né? E aí aconteceu essa rítmica mais acelerada via a ser a que é utilizada no Maracatu Nação Fortaleza como expressão, como identidade rítmica musical do nosso grupo. E, por exemplo, a minha experiência lá no início de cantar uma loa composta pelo Descartes, na rítmica que o Maracatu Nação Baobá apresentava, que é uma rítmica mais ligada ao coco, ao balanceio, ao baião, ele tem uma coisa mais frenética, né? E isso me trouxe uma experiência maravilhosa de compor também. E depois dessa experiência com Voz da África, eu compus loas para o Nação Baobá, que foi o meu primeiro grupo, né? E para o Maracatu Agiouro. Compus também para o Maracatu Nação Iracema, para o Maracatu Solar. Sabes quantas loas você já chegou a escrever? Juntando tudo dá uma centena por aí, mas assim, para o carnaval especificamente, eu creio que sejam aí em torno de... Só no Maracatu Nação Fortaleza são 18, né? E tem as duas que eu fiz ainda para o tempo que virá. Já estão prontas. Já começa a fazer também para chegar a um novo tempo, né? Que exija um outro tema. Então, assim, eu tenho essas 20 do Maracatu Nação Fortaleza e dos outros grupos aí, acho que mais umas 15 por aí, ou um pouco mais, um pouco menos. Mas é assim, uma contribuição que eu faço, na verdade, porque o envolvimento com esse universo, ele é feito de uma forma, em primeiro lugar, assim, muito afetiva. Isso é uma coisa que vem da minha infância, então é como se eu tivesse sempre vivido dentro desse ambiente, sabe? Porque mesmo que na minha infância visse os maracatus assim, uma vez no ano, era muito difícil ver um maracatu fora do carnaval se apresentar. E eu acho até que os maracatus tinham uma dificuldade enorme de se apresentar até no carnaval. E são dificuldades que hoje ainda existem, embora haja políticas públicas, né, que por meio de editais e que apoiem e tal, mas a gente percebe que o maracatu, sobretudo em Fortaleza, reconhecido como expressão cultural e material da cidade de Fortaleza, ele precisava de apoio muito além do desfile carnavalesco, né? Políticas públicas que prolongassem esta visão de resguardar uma manifestação que é reconhecida como patrimônio imaterial, né? Eu ia até perguntar sobre isso também, Calé, já estava até aqui na nossa pauta, com relação a essa questão da manutenção mesmo das tradições nos dias atuais, né? Dessa dificuldade que é encontrada e que hoje se faz muito de forma independente, né? Independente, que eu falo no sentido de que, por mais que os incentivos e as políticas públicas não sejam tão eficientes o quanto nós precisaríamos que fosse, mas os grupos se movimentam
de forma independente a manter isso, né? E a levar isso a outras pessoas. Ainda bem que nós temos essas pessoas que são vontadosas, né? Que são guerreiros, né? Guerreiros e guerreiras da área cultural, né? Que mantêm seus grupos com alguma dificuldade, às vezes com muita dificuldade, mas não deixam de manter. O importante é que essas expressões culturais elas se mantêm vivas pelo esforço, pela imensa capacidade de superação de pessoas que são realmente valorosas, né? Que são guerreiros da cultura, guerreiros e guerreiras, né? Mas assim, nós temos hoje o maracatu reconhecido como patrimônio imaterial. Isso já é alguma coisa, porque de algum modo você pode explicitar necessidades, né? De um modo assim mais organizado, porque é um segmento com um registro como patrimônio material da cultura de Fortaleza. Mas é o que eu já falei, embora haja esse reconhecimento e embora exista a política de editais, há ainda uma lacuna razoável, né, com relação a esses apoios, porque nós precisamos ainda capacitação, formação, são registros, né? Então nós, há algum tempo, houve, por iniciativa de pessoas ligadas aos próprios grupos, de registrar loas, por exemplo, né? Mas assim, você tem registros em vídeo, que você tem também o áudio lá, as pessoas cantando cada maracatu, cantando sua loa, mas você não tem um trabalho específico. Por exemplo, nós não temos um livro com as partituras e as letras das loas. Nós temos um trabalho de investigação dessas loas que vai até a década de 1950. São 70 anos e pouco mais, de memória das loas do maracatu de Fortaleza. E nós não temos ainda um livro que registre isso e que possibilite, através da letra e da partitura, a difusão dessa memória para o futuro. Então isso está ainda em alguns discos, na memória de algumas pessoas, mas as pessoas se vão. E as memórias vão juntas. Né? Você sabe que a tradição oral é importante, né? Mas ela é importante como dado de pesquisa, para que você colha dali e produza um registro onde pessoas possam, a partir dali, não depender apenas de uma pessoa que é detentor da memória. Sim. Você criar registros que sejam disponíveis, né? E que tragam a capacidade de serem interpretados pela multiplicidade, né? Para que isso possa se espraiar, possa se perpetuar. Então, por exemplo, uma coisa que eu sinto muito na área da música do maracatu é este livro, digamos que seria o songbook de loas, né? Um songbook que é utilizado aí na música popular para os registros das canções com as letras e as partituras. Então, em qualquer lugar do mundo, independente do idioma, uma pessoa que sabe ler partitura vai ler aquilo e vai com a letra vai saber cantar aquela canção. Vai conseguir reproduzir. Já vamos deixar aí a sugestão, né? Para os próximos. E isso é só um detalhe. Agora, se você olhar o maracatu assim como organismo tem um mundo vivo, um universo inteiro de adereços, figurinos, instrumentos, musicalidade, né? Formação de pessoas para compor canções para o maracatu, histórias, né, desenvolvidas a partir dessa vida que esse organismo maravilhoso representa. Existe um segredo para fazer uma boa loa? O que não pode faltar? Amor. Para tudo, né? Não pode faltar amor. Vontade de fazer, né? Vontade é uma coisa que movimenta a gente, movimenta o mundo, né? Já é 50% para coisas boas do caminho, e ruins. Né? Eu que milito na área da arte, então acho que estou sempre do lado que procura encher o mundo de coisas boas, né? Por exemplo, as pessoas que me procuram, eu não sei dizer não, sabe? Assim, eu criei um maracatu com um monte de amigos, a gente vem fazendo essa festa há muitos anos, já vamos aí perto da maioridade, né? E criamos esse grupo em 2004. Então,
É uma coisa prazerosa. E como eu sou compositor e estou no grupo, todo ano eu faço uma música. Se alguém apresentar outra, a gente bota na roda para ver que aqui as pessoas decidem. Mas todo ano eu faço um, fica lá, ninguém faz outra. Então eu vou fazendo. Vai rolando. E aí já comecei também a pensar um pouco nessa questão de fazer algumas para deixar lá um cadinho, né? Com as louas, é só ir lá e tirar e vai também para os carnavais que virão, né? Mas assim, você tem uma coisa maravilhosa, né? Nesses grupos todos, com toda essa gama de possibilidades de cursos, de oficinas e palestras e registros e memórias, que é um mundo maravilhoso. E quanto mais a gente percebe que o Estado demora a tomar essas iniciativas, a propor esses diálogos, a gente tem mais medo ainda que essas memórias elas fujam um pouco, sabe? Então, assim, eu, como cidadão, desde o início e a partir ainda do momento em que eu comecei a frequentar mais esse universo da cultura de maracatus e dos grupos, eu assim, mesmo tendo um grupo, eu não busco diálogo apenas com o meu grupo. Eu, como pesquisador, eu me relaciono com os outros e estou sempre observando, colhendo material para a minha compreensão desse universo, né? E também para E para partilhar, né? Que você que eu ia até usar para muito compartilhar, isso. Que é um termo tão atual, né? Essas vivências, né? E esses conhecimentos também. Não fico guardando isso como pesquisador, entre aspas, né? Uma coisa que eu vou lá e colho e pesquiso para multiplicar a compreensão dessas fontes, né? E aí, desde o início, por exemplo, mesmo na música, mas eu procurei, por exemplo, eu conheci uma época um acervo belíssimo de imagens, fotos em preto e branco, do mestre Afrânio de Castro Rangel, e eu imaginei assim, fazer uma caixa com cartões postais, sabe? Isso eram imagens lindas de coisas assim, da década de 1950. E eu fiz isso quase 50 anos após essas fotos terem sido realizadas, sabe? Terem sido colhidas, né? Então, assim, para registrar essas coisas. Até porque então, o que vai ficar para gerações futuras, né? Mas se nós brincantes, nós interessados, nós vontadosos fazemos, o Estado pode ir muito mais, né? Se nos der condições materiais, né? Para que a gente possa desenvolver políticas que preservem essa memória, não apenas no sentido de apresentar um desfile, porque o processo todo que cria o desfile, ele sendo registrado, ele tornará a compreensão desse produto cultural muito mais palatável. Então as pessoas vão viver um momento de aprender a construção, né? É aí que a gente desenvolve esse amor que eu estava falando, esse bem-querer, sabe? É no processo. Porque o desfile é uma coisa linda, mas assim, é como se fosse assim, o último degrau dessa escada que a gente vai trilhando para viver esse ser brincante que cada um é, como o brincante do Maracatu de Fortaleza. Muito bem. Fazer um questionamento aqui no que diz respeito à musicalidade mais propriamente dito, que é o que a gente está pontuando. A gente escuta muito falar hoje num termo chamado licença poética, né? Para diversas situações. Na música, na licença poética, vale tudo? Olha, eu acredito que até o tudo tem um limite, né? Assim, no sentido de que licença poética é uma possibilidade de você, em determinado momento, você ilustrar um trabalho e tal, mas assim, nem sempre, assim, né? Uma fórmula repetida vai resolver o que você quer exprimir, né? Porque, por exemplo, no caso dos maracatus, nós apresentamos temas. Então você pode, por exemplo, imaginar, falar sobre aquele tema de diversas formas. E há uma coisa também que eu acho que é uma contribuição tanto da tradição que veio já dos maracatus, aí desde... Nós temos maracatus aqui registrados há mais de 100 anos, né? E se a gente for contar mesmo dos primeiros registros, a gente vai chegar aí já perto de 150 anos
de registros de maracatus em Fortaleza, porque tem o momento em que os maracatus são registrados no desfile do Carnaval a partir de 1937, mas tem os grupos que desfilavam já no século XIX, né? Que tem registros específicos em livros da literatura cearense, de pesquisadores, escritores, poetas que viram e que relataram essas experiências, né? Então a gente vai ver assim coisas que precisam ser contadas, né? Os maracatus escolhem um tema e você precisa ter de alguma forma uma linha de desenvolver a narrativa, né? Mas assim, essa contribuição se coloca no sentido de que há um certo tempo, compositores da música popular vieram para o universo dos maracatus e trouxeram um enriquecimento imenso, não só na musicalidade, mas também com relação à elaboração das letras, né? Da poética. E isso a gente vê de uma forma muito clara com a introdução de compositores mais recentes que trabalham profissionalmente essas evidências, né? Não só de melodia como letra. Agora, há um respeito imenso por... Até vou lembrar uma coisa aqui interessantíssima que fazia parte do regulamento do Carnaval, porque como é um desfile, um concurso, então há também as normas, né, para se participar desse concurso. Havia uma época que tinha lá um item que dizia assim, algumas impropriedades na letra não devem ser observadas. Lembra desse negócio? Tinha isso, né? Algumas impropriedades na letra, porque era feita de uma forma assim muito natural, espontânea, né? E por pessoas que não tinham, às vezes, o conhecimento literário para escrever de uma forma, né? Digamos assim, respeitando as regras gramaticais e tal, né? Essa questão técnica. Mas do modo que eles fizeram, é fantástico também, maravilhoso, né? Você vai perceber o cara dizendo, eu vou e você também vai. Eu vou e você não vai. Apanhar macaúba no balai. Para rimar com vai, o sujeito não dizia balaio. Então suprimia a letra O para a rima ficar específica e forte, né? Então é uma coisa linda, que solução maravilhosa, encontrada de uma que forma não tira a compreensão. Não tira a compreensão. E é uma expressão da espontaneidade, né? Mas é claro que, se você também observar a contribuição de pessoas que têm uma melhor formação nesse sentido da compreensão da literatura, isso também, claro, traz, né, uma contribuição de enriquecimento, né, dessas manifestações, dessas formas de contribuir também para que o maracatu permaneça, né? Porque, como falei, essa engenharia que faz esse corpo todo se manifestar é imensa. Você tem aí setores assim diversificados para produzir um desfile, né? Que é aquele último degrauzinho da escada. Mas se você for observar, tem tanta coisa para fazer. E no caso da música, o que a gente procura é trazer essa contribuição e, assim, sem desprezar a memória, muito pelo contrário, cada vez mais respeitando as raízes, as tradições, mas, ao mesmo tempo, trazendo elementos novos, porque a compreensão da cultura é a própria dinâmica. Verdade. A gente vai se encaminhando aqui para os momentos finais, né? E aí eu queria saber se tem algo que você gostaria de acrescentar com relação à musicalidade, com relação ao universo da música dentro do maracatu cearense, para a gente poder finalizar. Olha, eu acho que a nossa conversa foi interessante, assim, porque você colocou alguns aspectos em que eu pude explicitar, né, a questão, como se a gente fizesse assim uma radiografia desse universo da Loa, né?
E fomos um pouco na história, eu falei aqui do Raimundo Alves Feitosa, do Raimundo Boca Aberta, também do Afrânio de Castro Rangel. Esses dois são pessoas assim que estão lá nessa parte mais importante da memória da construção de loas, né, do universo dos maracatus de Fortaleza. Claro que tem outros, né, que vêm aí nessa história. Mas a gente vai deixar para quando a gente puder fazer aquele livro, a gente vai se aprofundar procurar mais. E se aprofundar e registrar os nomes de todos e todas, né? Assim, acrescentar alguma coisa, não. Acho que a gente conversou muita coisa interessante sobre essa questão. Então, o que eu queria relembrar, na verdade, é a importância da loa como gênero musical genuíno, exclusivo do maracatu de Fortaleza e que passou para a música popular cearense. E a partir daí também a influência que os maracatus de Fortaleza exerceram sobre maracatus que estão se desenvolvendo no estado do Ceará. A partir dessa rítmica e a partir também de compor em cima dessa rítmica com o gênero musical loa, que é a nossa toada, né? Então eu queria relembrar isso, é o fato de que tenhamos nós cada vez mais esse sentimento de pertença e da importância de termos um gênero musical especial, genuíno, da produção musical dos maracatus e, claro, dos compositores do Ceará e de quaisquer outros que possam se influenciar por essa rítmica e que componham a partir da referência do maracatu de Fortaleza e do maracatu cearense de modo geral. Tá bom, Calé, muito obrigada. Então, a gente agradece pela sua contribuição, né, dentro do movimento cultural, por ter aqui compartilhado com a gente um pouco da sua vivência, né, do seu conhecimento, das suas experiências dentro da história do maracatu. Peço que você se despeça aí do público, né, que está nos ouvindo agora nesse podcast, para que a gente possa finalizar. Eu agradecer a oportunidade de conversar um pouco aqui. Muito obrigado pela sua gentileza, seu carinho. Agradecer os meninos aí da produção, o pessoal da equipe toda, e desejar sucesso e vida longa para a gente contar aqui as histórias do que a gente faz e do que a gente mostra para o mundo, né, como cidadão do Ceará, como defensor dessas manifestações que nos orgulham muito. É isso, gente. Então, a vocês que nos escutam, muito obrigado pela audiência. Não deixem de assistir os próximos episódios e de conhecer um pouco mais sobre o universo do maracatu cearense. Muito obrigada.